Bom, e Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Hoje, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, onde o petista cumpre a agenda, ele afirmou que o chefe do Banco Central enveredou por um caminho equivocado. Lula disse ainda que não tem pressa para indicar o substituto de Campos Neto, cujo mandato na presidência do Banco Central termina no final do ano. Hoje cedo, na capital paulista, Roberto Campos Neto participou de uma coletiva de imprensa sobre política monetária. Ele declarou que não iria comentar as críticas de Lula. Campos Neto também negou que tenha sido convidado por Tarcísio de Freitas para ocupar o cargo de ministro de Estado, caso o atual governador de São Paulo seja eleito presidente da República. Silvio, parece notícia velha, mas é novamente o presidente Lula atacando aí o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que não ia responder às críticas, porque se fizesse isso também ia tomar muito tempo, né? Porque toda semana é um novo ataque aí ao presidente do Banco Central. E ele segue a cartilha, né? Repete a mesma ladainha para ver se cola, porque não tem escapatória. Eu acho que a análise econômica já foi feita pelo Constantino, o Piotr complementou, eu acho que está tudo muito claro. Acho que o Lula, inclusive, deve ter terminado essa entrevista, foi para casa, alguém deve ter cochichado para ele. Lula, você inclusive mentiu sobre a história dos 15 minutos para lá ou para cá. Era mentira, você continua tentando criar narrativas, só que os fatos estão aí, estão colocados. Eu gostaria de tocar no ponto em que ele chama quem o criticou, no caso, os jornalistas, de cretinos. Eu me sinto muito à vontade para dizer para o Lula que ele é um cretino. E eu imagino como é que fica a cabeça de jornalistas que passam o dia inteiro nas redações defendendo esse governo, defendendo o Lula, defendendo as bobagens que ele fala, passando pano para as mentiras que ele tem falado com mais e mais frequência, porque as entrevistas estão se avolumando. Ele tem falado para rádios no Nordeste com mais frequência e até alguns portais, sempre para jornalistas de confiança do Palácio do Planalto. Ele não se senta com um jornalista que pode causar determinado desconforto diante de uma pergunta. Fica aqui o convite, se ele quiser participar de uma entrevista, eu imagino que meus colegas de bancada do Oeste Sem Filtro não se negariam a entrevistá-lo. Eu não me nego a entrevistá-lo. Pelo contrário. De forma alguma. Acho que a resposta está dada aqui pela bancada. Me junta ao seu convite. Pois bem. Mas eu me sinto à vontade, para não me alongar, Paula, em dizer que o presidente é um cretino. Agora, como é que fica esse pessoal que faz assessoria de imprensa em televisão aberta ou em canal pago desta mesma televisão aberta, todo mundo sabe de quem a gente está falando, que passa pano com dinheiro da Secom, com dinheiro do pagador de impostos público, pode chamar como quiser. Enfim, a gente sabe de onde sai o dinheiro, é do nosso bolso, passa pela mão do Paulo Pimenta, agora ele está como governador postiço do Rio Grande do Sul, está lá o sub dele, continua pingando nessas redações. E aí eles têm que passar pano, passa esfregão, passa rodo. E aí eles têm de ouvir que o Lula é um cretino. Escapou um sorrisinho aqui no cantinho da minha boca. São cretinos também. O Lula, ele acha estranho, eu estou no mercado, o Lula vai dar uma entrevista, eu fico apavorado, eu já reajo. Ele acha que não, seria estranho se subisse só com o anúncio da entrevista, subisse o dólar. Não. Quando um cretino desses vai falar, e você sabe que ele vai dizer alguma coisa parecida com gasto é vida, tem que gastar para que o desenvolvimento depende do Estado. Você sabe que vem uma coisa dessa, você já começa a tomar providências. Agora ele vê que é mentiroso, né? Porque ele sabe que a coisa foi crescendo enquanto ele falava, como continuará a crescer todas as vezes que ele abrir a boca. Ele critica o presidente do Banco Central, ele acha que tem que baixar o juro agora, como se o pessoal do Banco Central, inclusive os que ele nomeou, os que ele indicou, eles fossem maldosos, né? Eles são perversos, assim, não, vamos subir o juro que é para tirar dinheiro desse povo aí, porque eles têm que pagar. Que isso? O Lula, se fosse presidente do Banco Central, baixaria tudo, quebrava o país. O Brasil sobrevive ao Lula. Agora, é um cara que diz que troca ideias
com a mulher que ele tem como farol. Aí eu me lembro sempre de uma história contada pelo jornalista Marcos Correia, brincava muito com isso. Ele queria entrevistar o Eugênio Goulden, que tinha sido ministro da Fazenda do Juscelino Kubitschek. Um velho economista, estava completando 100 anos. Ele queria, o Marcos contava isso aí com graça, né? Ele dizia assim, ele ligou, disse, doutor Goulden, doutor Goulden, eu queria conversar com o senhor. E o que o senhor quer falar? Ele falou, eu queria trocar ideias com o senhor. E o Goulden, e que ideias você tem para trocar? O Marcos contava e falava assim, eu pensei bem e não tinha nenhuma. O Marcos como um homem inteligente. Aí imagina o Lula trocando ideias com a Janja. Para trocar tem que haver. E não há nenhuma. Então é esse cara que está na... Eu repito aquele hoje, eu usei a última vez quanto a ele, repito. Ele está chamando nós todos de cretinos, pois é ele que é uma perfeita besta quadrada. É ele.